Você já imaginou viver sem comer absolutamente nada além da Eucaristia? Isso parece impossível, mas nós vemos que ao longo da história da Igreja, algumas almas escolhidas por Deus receberam esse dom extraordinário, viver apenas do corpo e do sangue de Cristo. Hoje vamos conhecer a impressionante história de Floripes Dornelas de Jesus, uma mulher brasileira que passou mais de 60 anos sem ingerir qualquer alimento ou água. Foi sustentada unicamente pela Sagrada Eucaristia. E ela não foi a única. Outros místicos da Igreja, como a beata Ana Catarina Emmerich, a mística Teresa Neumann e a beata Alexandrina de Balazar, também viveram essa experiência sobrenatural. Mas o que isso significa? Por que Deus permite esses fenômenos e o que podemos aprender com eles? Fique comigo até o final, que a gente vai descobrir tudo isso. Floripes Dornelas de Jesus, mais conhecida como Lola, nasceu em 1913 em Minas Gerais. Aos 16 anos de idade, ela sofreu um acidente que a deixou paralítica. Depois disso, sua vida começou a se transformar de maneira surpreendente. Em oração, ela começou a sentir um chamado profundo para viver de forma totalmente entregue a Deus. E foi então que algo extraordinário aconteceu. Lola parou de se alimentar e passou a viver apenas da Eucaristia. Durante mais de 60 anos, ela não ingeriu nenhum tipo de comida ou bebida. Seu único sustento era a Santa Comunhão, recebida diariamente. Os médicos não conseguiam explicar como ela sobrevivia sem os nutrientes básicos para o corpo humano. Mas Lola não apenas sobreviveu, ela viveu plenamente, em paz, sempre em oração, oferecendo-se como vítima pelos pecadores e pela conversão das almas. Mas o que a Igreja fala sobre esses fenômenos? Casos como o de Floripes são chamados de inédia mística. É um fenômeno sobrenatural no qual uma pessoa é sustentada unicamente pela Eucaristia, sem precisar de comida ou bebida. A Igreja observa esses casos com grande prudência, investigando cada detalhe para discernir se são autênticos. Ao longo da história, alguns desses fenômenos foram reconhecidos e confirmados, como os que aconteceram com a beata Ana Catarina Emmerich, Teresa Neumann e a beata Alexandrina de Balazar. Essas almas escolhidas receberam o dom de testemunhar que a Eucaristia não é um simples pão, mas o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, capaz de sustentar não apenas a alma, mas também o corpo. Vamos conhecer mais aprofundadamente as outras 3 almas que também foram sustentadas apenas pela Eucaristia. A primeira foi beata Ana Catarina Emmerich, que nasceu em 1774 e faleceu em 1824. Ela foi uma mística alemã que teve visões detalhadas sobre a paixão de Cristo e a vida da Virgem Maria. Durante anos, ela viveu apenas da Eucaristia e recebeu os estigmas de Cristo. Em suas visões, revelou detalhes impressionantes sobre os sofrimentos de Jesus, que foram confirmados séculos depois por descobertas arqueológicas. Outra mística da Igreja Católica, que também viveu durante anos com apenas a Eucaristia, foi Teresa Neumann, que viveu em 1898 e faleceu em 1962. Ela era uma mística também alemã que passou mais de 30 anos sem se alimentar, vivendo apenas da Santa Eucaristia. Todas as sextas-feiras, revivia a paixão de Cristo, sofrendo estigmas e derramando lágrimas de sangue. Mesmo sem comer ou beber nada, continuava saudável e ativa. A terceira mística foi beata Alexandrina de Balazar, que nasceu em 1904 e faleceu em 1955. Ela era uma portuguesa que ficou paralítica após um acidente e ofereceu seu sofrimento pela conversão dos pecadores. Durante 13 anos, viveu apenas da Eucaristia, sem nenhum outro alimento. Recebeu revelações místicas e mensagens sobre o valor da Santa Missa e da comunhão. Mas qual é a mensagem por trás desses milagres? O próprio Jesus nos disse:
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem uma vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito em João, capítulo 6, versículo 54. E o que essas almas viveram nos lembra de algo que muitos esquecem. A Eucaristia é o próprio Cristo, não é um símbolo, não é uma lembrança, é o Deus vivo que vem a nós. E se Cristo pode sustentar fisicamente essas almas, imagine o que Ele pode fazer na nossa vida espiritual se o recebermos com fé e devoção. A história de Florípes Dornelas de Jesus, assim como a de Ana Catarina Emmerich, Teresa Neumann e Alexandrina de Balazar, nos faz refletir. Como estamos vivendo nossa fé na Eucaristia? Será que temos consciência de que em cada missa Jesus está verdadeiramente presente no altar? Será que valorizamos a comunhão como deveríamos? Essas almas místicas viverão um chamado extraordinário, mas o convite de Cristo vale para todos nós. Ele quer ser o alimento da nossa alma, que possamos nos aproximar mais da Eucaristia, com amor e devoção, e deixar que esse mistério transforme nossas vidas. A história de Florípes Dornelas de Jesus e de tantas outras almas que viveram apenas da Eucaristia nos faz refletir sobre algo muito importante. Será que temos consciência do valor da comunhão? A Eucaristia é o maior presente que Jesus nos deixou. Ele se entrega inteiramente a nós, mas muitas vezes o recebemos com frieza, distração ou sem a devida preparação. Esses testemunhos nos lembram que a missa e a Eucaristia são o centro da nossa fé e que precisamos buscar Jesus na comunhão com mais amor e gratidão. Hoje, Deus nos convida a renovar nosso amor pela Eucaristia. Você aceita esse chamado? Se esse vídeo te tocou, deixe seu like e compartilhe com mais pessoas. O mundo precisa descobrir o valor da Eucaristia. E me conta nos comentários, você já teve alguma experiência marcante com a Eucaristia? Como é sua relação com Jesus na Santa Comunhão? Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais vídeos sobre a fé católica. Que Deus te abençoe e que Nossa Senhora te proteja. Nos vemos no próximo vídeo.